Atos capítulo 19, versículos de 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glorificado seja o teu nome, ó Deus de Israel, que por meio de Cristo Jesus nos predestinou antes da fundação do mundo. Uniu os judeus e gentios, estabelecendo o seu plano eterno. Abençoe esse trabalho pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que escolher aleatoriamente alguma passagem da Bíblia para pregar, certamente não seria esta, por causa da sua natureza controvertida. Mas a vantagem de expor sequencialmente o Evangelho nos faz briosos para expor de forma sincera essa passagem de difícil interpretação. Eu digo isso por causa do batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas e as profecias tão propagadas no meio pentecostal. Então vamos considerar essa porção da Palavra de Deus sobre o tema uns 12 que foram batizados com o Espírito Santo em Éfeso. Com relação às circunstâncias desse texto, é indicado aqui no versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, porque Apolo estava em Corinto? Porque ele queria pregar e ensinar ali na região da Caia. Nós vimos no capítulo anterior, nos versículos 27 e 28. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então Apolo ficou em Corinto. Em nenhum momento das Escrituras é-nos indicado que Paulo e Apolo se encontraram. Porém, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Onde eram essas regiões mais altas? Ficava na Antioquia da Psídia. E passando pelo interior, segundo o texto grego, situa-se nas regiões mais altas, que é o interior da Ásia Menor. Então Paulo chegou a Éfeso. Na segunda viagem missionária, Paulo já havia prometido que voltaria para Éfeso, onde iria permanecer por cerca de 3 anos. E agora, na terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso. Certamente lá em Éfeso, Priscila e Áquila informaram a respeito da presença importante de Apolo, e depois Paulo deparou com 12 homens que Lucas se refere aos discípulos, e lhes perguntou: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Pergunta importante, especialmente no início da nova era da dispensação da graça de Deus e do Evangelho. O clímax da história da redenção foi a ascensão de Cristo e a descida e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Isso foi uma prova que Deus o Pai aceitou toda a obra do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, sua vida de humilhação e obediência ao Pai aqui na terra, sua morte, ressurreição e ascensão. Fez com que o ápice da redenção fosse o derramamento do Espírito Santo. Jesus falou em João 16:7, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Essa é uma pergunta fundamental para a vida cristã daqueles 12 discípulos.
Entretanto, a resposta deles, pelo contrário, foi que nem mesmo haviam ouvido que existia o Espírito Santo. Eles não eram discípulos de Jesus Cristo, mas de João Batista. Muito embora certamente ouviram falar do Espírito Santo, mas não compreendiam acerca da pessoa do Espírito Santo. João Batista já havia dito: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que provavelmente estava ocorrendo é que eles não conheciam acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. Por isso a pergunta de Paulo e a resposta deles no versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Eles haviam batizados com o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Por isso Paulo disse no versículo 4: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. João Batista administrava o sacramento do batismo com o propósito de conduzir as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. O batismo de João era diferente da Trindade Santa, ou seja, da regeneração, conforme o próprio João reconhece em João 1, 25 a 27. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Observe que o próprio Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e que era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. A verdade é que havia muita mistura com a tradição e batizava-se objetos várias vezes. Hebreus 9:10, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Marcos 7:4, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Porém, a dificuldade surge nesse texto porque em nenhuma passagem existe uma definição do que João Batista quer dizer. O batismo de Jesus é o poder de se tornar realidade o símbolo. Porém, João Batista, como os ministros, podem apenas batizar, mas Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pode regenerar, purificar e perdoar pecados. Os ministros apenas aplicam os símbolos dos sacramentos, mas só o Espírito Santo de Deus os torna realidade. Finalmente, nos versículos 5 a 7, temos o resultado da intervenção de Paulo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quando eles foram mais esclarecidos acerca do batismo com o Espírito Santo, então receberam o Espírito Santo. Alguns acreditam que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma segunda bênção posterior à conversão, onde o Senhor dota o crente de poder especial e com dons extraordinários e especiais, como, por exemplo, as línguas estranhas, revelações e poder para fazer milagres. Atos 2:3 distribuíram entre eles línguas como de fogo. Outros acreditam que o batismo com o Espírito Santo está relacionado não com regeneração, ou seja, novo nascimento, mas com a capacitação especial do Espírito Santo no que diz respeito ao poder espiritual para receber o dom da pregação do Evangelho e do testemunho cristão. Lucas 24, 48 e 49 é-nos dito: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso se aplicaria aos crentes que recebem uma qualificação espiritual
para terem o poder de testemunhar. Atos capítulo 1, versículos de 4 a 8, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, com esse poder, o crente cresce espiritualmente. Outros comentaristas ainda creem que existe um só batismo como elemento de purificação pela obra do Espírito Santo, tanto na regeneração quanto na santificação. Nós devemos lembrar que o derramamento do Espírito Santo, tão necessário na vida da igreja, se deu por décadas e foi no início da história da redenção como cumprimento da promessa do Pai. No capítulo 2, no Pentecostes, no capítulo 8, em Samaria, no capítulo 10, com Cornélio, e aqui no nosso texto, no capítulo 19. Esses eventos precisam ser olhados por uma perspectiva da história da redenção na instituição da igreja, e que não se repetiria mais na história da igreja. Porém, devemos olhar esse evento do derramamento do Espírito Santo também por uma perspectiva prática e pessoal. E quando olhamos para esses eventos de acordo com a nossa experiência, verificamos que ao sermos batizados com o Espírito Santo, recebemos uma capacitação especial para testemunhar acerca do Evangelho, poder para pregar e servir o Senhor Jesus com muita alegria. No final do nosso texto, no versículos 6 e 7, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Com relação a essas línguas estranhas que foram dadas pelo Espírito Santo a esses discípulos, língua no grego, glossá, tem várias formas. Línguas como órgão do paladar, também pode se referir à conversa ou discurso, em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos com palavras e nem de língua. Pode se referir, como em Atos 2,11 e 1 Coríntios 13,1, como uma linguagem não familiar ou estrangeira, recebida como um dom. E Apocalipse 5,9, como um idioma estrangeiro. A grande pergunta é, será que todos os dons mencionados no Novo Testamento são válidos hoje para serem usados ainda na igreja? Os cessacionistas presbiterianos dizem que não. Alguns dons não são mais necessários. Os fenômenos das línguas estranhas são exclusivas do Novo Testamento. Falar em línguas estranhas é a oração e o louvor expressados em palavras incompreensíveis por aquele que pronuncia. Elas aparecem como palavras de oração ou louvor dirigidas ao Senhor, conforme prescreve lá em 1 Coríntios, em todo aquele capítulo 14. As línguas estranhas são palavras incompreensíveis, ou seja, orar com o espírito e não com a mente. Por que Deus daria esse dom à igreja? Porque nos ajuda a manter humildes, evitando o orgulho espiritual. Também nos faz lembrar que Deus é maior do que o nosso entendimento e age de forma transcendental. E da mesma forma que não sabemos como o Espírito Santo age com as bênçãos espirituais, ou seja, ele é variado na salvação, na regeneração, quando dá fé para os homens e quando produz o arrependimento de forma muito colorida e variada. Não sabemos como ele opera na Santa Ceia e no batismo. São atividades que não vemos nem compreendemos perfeitamente. Assim como a Santa Ceia edifica a igreja, mas não sabemos como. Língua edifica a si mesmo e não sabemos como. As línguas estranhas não são estáticas, absurdas, extasiadas, enlevadas, mas autocontroladas. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 27 e 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Portanto, quem fala línguas estranhas não deve apresentar uma conduta frenética, descontrolada que não pode ser dominada. Muitos neopentecostais creem que não dá para controlar, mas no capítulo 2 os discípulos foram capazes de silenciar os presentes para que Pedro pudesse pregar e ensinar. É possível que as línguas estranhas sejam interpretadas como em Atos 2. Não é um dom com barulheira e sem propósito, como um símbolo que retine. O nosso culto tem que ser racional, pois é aceitável diante de Deus. Nossa mente exerce um papel fundamental na adoração. O culto não pode ser como Torre de Babel, cheio de confusão. Os cessacionistas presbiterianos acreditam que não haverá mais intérprete depois do fechamento do cânon. E o dom de línguas perdeu o seu propósito. Por isso, eles não permitem esse tipo de prática no culto deles. De fato, Paulo ensina em 1 Coríntios 4, de 20 a 25, que se os crentes falarem em língua sem que haja interpretação, estarão agindo como meninos. Em Isaías 28, 11 e 12, há um sinal do julgamento de Deus ao povo de Israel, mostrando que eles não iriam compreender a mensagem. O exército assírio chegaria como agente de julgamento de Deus. Assim, quem não interpreta a língua estranha no culto pode ser um sinal bem evidente de julgamento de Deus. Nem todos falam em línguas. 1 Coríntios 12, de 29 a 31, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Isso significa que nenhum crente possui exaustivamente todos os dons. E qual a lição que podemos extrair? Eu não diria lição, mas apenas uma consideração geral. Nós temos dito repisadamente que a profecia hoje é a pregação do Evangelho. Até o cânon das Escrituras ser fechado, os profetas ainda falavam acerca da vontade de Deus por profecias, mas agora ela é a pregação do Evangelho. O anúncio do Evangelho é o mais excelente método pelo qual a graça de Deus é comunicada aos homens, suplantando inclusive aos sacramentos, pois estes não têm sentido sem a pregação do Evangelho. Lutero disse que a pregação é a parte central do culto público e colocava a pregação da palavra de Deus até mesmo acima da própria leitura. E com relação ao dom de línguas, devemos seguir o fruto do Espírito Santo, que é o amor. O amor é um dom do Espírito Santo e temos que ter a humildade para aceitar. Assim como não sabemos como o Senhor age no coração e vida de um eleito, salvando e santificando, também não sabemos como o Senhor edifica um crente através das línguas estranhas. Quem fala em outra língua não é entendido porque fala em mistérios. Ele edifica a si mesmo e não a igreja por não se tornar entendido. O crente não entende o que fala e por isso não pode edificar os outros, mas apenas a si próprio. As variedades de línguas não são para a pregação do evangelho, ou seja, para a profecia. O uso equivocado do dom de variedades de línguas pode escandalizar os incrédulos, e no culto público precisa ser executado com ordem. O dom de variedade de línguas dado pelo Espírito Santo não deve ser proibido. Paulo incentiva. 1 Coríntios 14, 39 e 40, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É coisa boa. Não temos o direito de falar mal daquilo que vem de Deus, mas devemos respeitar quem não tem o dom de falar em línguas. Eu lembro que o diabo também pode falar em línguas. Havia falsos mestres na igreja de Corinto e certamente alguém falava espontaneamente em outras línguas. O diabo nos instiga a valorizarmos mais o dom de línguas do que outros dons, afirmando que quem não fala em línguas não é espiritual.
A igreja de Corinto achava que, pelo fato deles falarem em línguas, eles eram o suprassumo da igreja. Muitos dizem que o dom de línguas é uma prova de maturidade cristã ou espiritualidade abundante. Porém, não se mede espiritualidade pelos dons, mas pelos frutos do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma das mais problemáticas doutrinariamente, liturgicamente, no comportamento e na ética. Pensar que esse dom é o selo e a evidência do batismo com o Espírito Santo é um engano. Isso pode nos trazer culpa por não falar em línguas. Outro engano é pensar que todos os crentes devem obrigatoriamente ter esse dom. Repito, falar em línguas no culto público sem interpretação é bagunça. Não devemos imaginar que a oração em língua é superior à nossa língua pátria. É comum imaginar que orar em línguas é orar em um nível superior e alcançar outros horizontes. Quem fala em línguas estranhas deve continuar falando sozinho, fora da igreja, em ambientes informais. Línguas estranhas não são para a destruição da igreja, mas para a edificação. Não deve ser proibido. É dom do Espírito Santo. Os cessacionistas presbiterianos, por exemplo, e os carismáticos pentecostais precisam uns dos outros e fariam bem se apreciassem uns aos outros. Os pentecostais tendem a ter mais experiências práticas no uso dos dons, e os tradicionais tendem a ser mais fortes na compreensão da doutrina e no entendimento profundo e exato dos ensinos bíblicos. Não é útil para a igreja que ambos pensem que não pode aprender e receber nenhum benefício da comunhão mútua. Que o Senhor nos abençoe. Amém.